E o tema dessa noite é: tudo vai passar. Repete comigo: tudo vai passar. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Como eu disse, eu não sei como você chegou aqui hoje, mas de uma coisa eu sei: papai vai te tocar. E às vezes você ouve sempre eu falar aqui de púlpito que é uma noite ou uma manhã de cura, sinais e maravilhas. E muitas vezes pode até parecer uma palavra clichê. O pastor fala isso toda vez. Mas não é, querido. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Então quando eu libero uma palavra dessa forma aqui do altar, é porque eu estou chamando à existência aquilo que não é para que seja. O que você precisa apenas é crer. Não é apenas mais um domingo que você veio cumprir uma tabela, não. Existe um livro no céu que chama Livro da Vida, e esse dia, essa data, esse horário, essa igreja foi preparada para que você tenha uma experiência com Ele. Então ore por você, ore por mim, para que eu não atrapalhe aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Eu sou apenas uma ferramenta, um instrumento na mão do Senhor. Por isso não foque em mim, foque nele, que é Ele quem vai fazer. Amado Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua manifestação. Nós podemos sentir a tua presença em meio aos louvores, que a tua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores. Eu já apresento diante do teu altar os teus filhos que estão aqui, e oro em nome de Jesus para que eles tenham um encontro com a verdade que cura, liberta e salva. Querido Deus, esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que Ele cresça e eu diminua. É a oração que eu faço no nome santo e poderoso de Jesus, e a igreja diz: amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Acompanhe comigo o texto de 2 Coríntios 4, a partir do verso 8. Nós vamos ler em duas versões, Nova Versão Internacional e Nova Tradução, linguagem de hoje. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Em outra versão, muitas vezes ficamos aflitos, mas nós não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Queridos, quem está escrevendo essa palavra é o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Eu quero falar um pouco mais sobre esse apóstolo Paulo, para você entender depois o porquê ele está escrevendo isso e quem foi ele na história do Evangelho. Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, um grande fariseu, religioso, extremamente religioso, conhecia sobre a lei de Moisés. Ele era um cara ele era um mestre, discípulo de Gamaliel, um dos maiores mestres na época, era o proeminente da época, foi o discipulador de Saulo. Saulo era um cara muito respeitado, ele era da tribo de Benjamim, ele era cidadão romano, ele era judeu. Pensa num cara que, aonde ele estava, ele era muito respeitado, aonde ele passava as pessoas batiam continência para ele. Pensa num cara que, numa linguagem mais contemporânea de hoje, era em questão de conhecimento, e era um Elon Musk de hoje. Conhecia a palavra, era um mestre, inteligente, tinha tudo. Como eu acabei de dizer, onde ele passava, onde ele estava, no Império Romano, ele era muito respeitado. Os mestres da lei davam autoridade para ele. E que autoridade é essa, pastor? A autoridade de perseguir os cristãos, de matar os cristãos. Pensa num homem que aos olhos dele ele era o cara, estava voando. Fica imaginando ele.
olhando para si mesmo, dizendo assim: cara, eu sou o cara. Onde eu passo, as pessoas me respeitam. O Império Romano que comandava na época, aonde ele estava, porque ele era um cidadão romano, ele era respeitado, inteligentíssimo, não tinha nem como confrontar um cara desse. Ele entendia muito sobre a lei, e matava os cristãos, perseguia, dava ordem para decapitar. Ele era, pensa no homem. Mas certa vez, esse homem, ele teve um encontro com Jesus, e de Saulo ele passa a ser Paulo. E nesse encontro com Jesus, ele fica cego por 3 dias. Jesus permite ele ficar cego. Nesse caminho que ele teve encontro com Jesus, ele estava indo aonde? Perseguir cristãos. E ele tem um encontro com Jesus. Depois de 3 dias, através de um discípulo de Jesus, ele é curado. Ele volta a enxergar, mas com uma visão de reino. Ele se converte. Agora ele se torna aquele que ele perseguia. Eu fico imaginando ele chegando nos amigos, e os amigos chegam assim: e aí, bora, vamos que tem uns 10 cristãos ali num povoado, nós vamos catar todo mundo e vamos decapitar todos. E ele fala assim: a partir de hoje eu não sou mais esse que vai persegui-los, agora eu sou perseguido por vocês, porque eu sou um deles. É mais ou menos eu e você hoje, quando a gente tem um encontro com Jesus, se converte ao cristianismo, entende que o mundo lá fora é um mundo totalmente corrompido. Nós vamos falar sobre isso. E você tem um encontro com Jesus e você muda a sua rota, você começa a andar nessa direção, contramão ao mundo. E às vezes você senta naquela rodinha de amigo, onde tem aquelas conversas meia torta. Às vezes você está naquele grupo de WhatsApp, onde Deus já está mandando você sair faz muito tempo, ainda você está nesse grupo. Olha Deus falando com alguém aqui. Ou aquele amigo fala assim: e aí, hoje é dia de fritar, sextou. Aí você olha para esse amigo e fala assim: cara, eu já não participo mais disso, hoje eu estou numa nova vida. É a mesma coisa que Paulo passou. De perseguidor se tornou perseguido. Aquele que perseguiu os cristãos se tornou o homem que mais pregou o evangelho no Novo Testamento. Foi um missionário, um evangelista, implantou igrejas. Inclusive essa carta que ele escreve é para uma igreja que ele tinha implantado. Mas pastor, que loucura, né? Ele falando que de todos os lados somos pressionados, perseguidos, perplexos, abatidos. Não faz sentido. Um cara que tinha tudo, e de repente ele tem um encontro com Jesus, ele escreve uma carta dessa para uma igreja que infelizmente na época estava passando por um momento de perseguição, idolatria, falsos profetas, falsos mestres tentando corromper o coração das pessoas. Então ele escreve essa carta: ei, cuidado, nós somos perseguidos, abatidos, mas nunca destruídos. É o que ele está falando aqui para o povo dele. O tema de hoje é: tudo passa, tudo vai passar. Já até ouviu aquela piadinha besta, né? Até uva passa. Quem já ouviu isso aí? Pensa numa piadinha besta, né? E a gente fala sempre: tudo passa, até uva passa, pastora Neiva. Com o passar dos anos em nossas vidas, aprendemos sim que tudo passa. Quando éramos crianças, a gente se machucava, chegava para a mãe, com aquele machucado desse tamanho, parecia que você ia morrer. O que a mãe dizia? Vai passar, vai sarar. É ou não é? Semana passada marcou minha vida. Acordei de manhã com a minha filha, 6 meses, 6 horas da manhã, a bichinha desperta. Aí eu fui, peguei ela, troquei a fralda, fui lá para fora, pus ela na motoquinha dela, aquela motoquinha que está ali, ó. E ela já está assim, ó, 6 meses, ela sobe na motoquinha, ela já quer, pensa num trenzinho agitado. E eu saí lá no portão de casa, abri o portão basculante, estou assim na calçada. E o meu irmão de Araçatuba mandou uma mensagem, um dia anterior à noite: como vocês estão? E a Serena, está bem?
E ela ali toda toda, eu catei o celular, filmei ela. Filha, olha aqui, ela olhou para cima, deu uma risadinha e tal, toda lindona. Eu acabei de gravar, enviei, pus o celular no bolso, me distraí. Ela tombou e caiu de cara na sarjeta, na calçada. Até ela discernir que caiu, ela demorou alguns segundos. A mãe dormindo lá no quarto, lá no fundo. Essa menina deu um grito. Pensa na mãe, saindo com a remela nos olhos, assim, o que está acontecendo? Eu falei, mas como que ela ouviu? 2 portas, ela com o ar ligado lá no fundo, mas mãe é mãe, né? E ela já veio com uma leoa. Qual que é a primeira reação do pai? Chacoalha e vai passar, vai ficar tudo bem. E não adiantou, mas eu pus no colo da mãe. O choro dela durou uns 2, 3 minutos. E ali eu falei, meu Deus, essa menina é embaçada, hein? Aí ela olhou para mim, ela riu com um galo desse tamanho na cabeça e um ralado. Ainda falei para minha esposa, para a ministra, falei assim, amor, o dia que eu casar a Serena, eu vou falar que o primeiro tombo dela foi comigo. Olha o cara da Hornet. Estou orando por ele, ele vai tirar esse escapamento em nome de Jesus. O primeiro tombo dela foi comigo. E eu vai passar. O jovem, quando está com seus 16, 17 anos, não vê a hora de fazer 18 anos para tirar a tua habilitação. Ele quer fazer 18 anos, eu também fui assim. Quando eu fiz 18 anos, eu fiz 18 anos num domingo, na segunda-feira eu estava na autoescola. Tirei minha permissão, bati o carro do meu pai. Aí eu percebi, eu não queria ter feito 18 anos. E a gente tem uma pressa de fazer 18 anos, a gente quer ser maior de idade. O filho pequeno, quando chega no pai, fala, pai, será que eu vou crescer? Quando eu vou deixar de ser criança? O pai disse, filho, o tempo passa rápido, não se preocupa com isso. As pessoas falavam para mim, nossa, você vai ver, passa muito rápido. Sereninha, até esses dias ela não conseguia nem firmar o olhar. Hoje, você está comendo, ela bota a mão na tua mão e quer comer. As coisas passam muito rápido. O jovem, quando se apaixona pela primeira vez, eu falei isso pela manhã. Eu lembro do meu primeiro amor, primeira vez que eu me apaixonei, eu tinha 12 anos de idade. Eu era uma criança, e hoje uma criança de 12 anos, totalmente já mais avançada, né? Eu me lembro que era uma oriental, ela era japonesa de tudo. Pensa numa japinha. Sabe como a gente se via? Eu abria o portão de casa, olhava pela brecha do portão, ela lá no outro quarteirão na casa dela. Se eu peguei na mão dela, foi 4 vezes no máximo. Ela morava só com a mãe e o irmão. A mãe era desse tamanho, segurança. O pai morava no Japão. E foi aquela primeira paixão de adolescente. Quantos aqui se lembram da primeira paixão? E chegou um dia que ela chegou em mim e disse assim, eu estou indo embora, vou para o Japão. Minha mãe vai voltar para o Japão e eu vou embora com ela. Gente, eu achei que ia morrer. Mas eu chorava. Eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Eu me lembro quando a mãe dela saiu com o carro, no dia dela ir embora. Eu tinha uma croizinha na época, lembra das croizinhas? Cromada, raiação, tudo. Eu saí de bicicleta seguindo o carro, até não aguentar mais, chorando. Voltei para casa chorando. Eu achei que ia morrer. É igual quando os namorados, quando é homem e mulher, largam. A mulher diz assim, amém, estamos juntos. O homem parece que vai morrer, é uma sofrência. Eu não sei o que as mulheres têm. Passa essa unção para nós. Mulher não sofre. E eu achei que ia morrer, eu chorava de soluçar. Mas passou. Essa dor passou. Hoje tudo passa. Hoje você compra um carro. Você vai comprar um carro, tem a versão X, Y, Z. O carro que você compra hoje, daqui 2 meses já lançou um novo, já passou, o seu carro já está ultrapassado. Você vai usar uma roupa. Homem é bom porque é camiseta, calça e tênis. Mas mulher sempre está lançando uma moda nova.
Sempre tem algo novo acontecendo, porque as coisas passam. E as decepções também passam, as frustrações também passam. Eu entendo que é isso que o apóstolo Paulo está falando, querendo dizer nesse texto que lemos agora. Muitas vezes estamos em dificuldade, pressionados, atribulados. Algumas vezes ficamos em dúvida, que é perplexos. Temos muitos inimigos, somos perseguidos. Às vezes somos gravemente feridos, abatidos. Ele expõe de uma forma bastante clara essa situação que nós passamos da vida. Todos nós com certeza já passamos, ou está passando hoje, ou já passou lá atrás, ou vai passar por um momento de dificuldade. Não estou profetizando, o próprio Senhor Jesus disse isso: nesse mundo tereis aflições, mas ei, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, diga amém. Tudo passa, tudo passa. Nós vamos falar sobre isso. Eu não sei como você entrou aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa: tudo passa, tudo vai passar. Eu passei por tantas coisas na minha vida. Você não está ouvindo de um pastor que nasceu num berço cristão. Não, eu enfrentei muitas coisas, eu vou falar sobre isso hoje. Hoje eu falei coisas que não estavam no esboço, porque pessoas precisavam ouvir, e eu sinto de compartilhar novamente. E em primeiro lugar, muitas vezes estamos em dificuldades, que é o que fala no verso 8, na parte A: de todos os lados somos pressionados. Paulo sabia o que estava falando, ele tinha experimentado na pele o que era ser atribulado, passar por dificuldades. Olha o que o texto diz em 2 Coríntios 11, 24: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas. E quando ele fala vara, não é aquela vara da mãe não, tá? Varinha fina. Uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo nos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo nos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Olha só o que esse homem enfrentou, por isso que eu tive que dar um plano de fundo, quem era ele. Porque, queridos, essa é uma igreja que prega a verdade, diga amém. Eu não vou falar para você: vem para Jesus que os seus problemas acabaram. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você está se alistando numa batalha. Por quê, pastor? Então peraí, não faz sentido, eu não quero caminhar com Jesus não. Se você não enfrentar essa batalha na terra, você vai morar num lugar mais quente do que está aqui hoje. Eu não quero para esse lugar não. Alguém quer ir? Amém. Então quando você entrega a vida para Jesus, você vai à contramão do mundo, você vai ser perseguido, você vai ter problemas, vai ser difícil, mas existe um lugar celestial, separado, para quando eu e você não estivermos mais nessa terra, nós vamos estar ao lado do Senhor dos Senhores. Eu vou estar nesse lugar, eu creio ver todos vocês lá, em nome de Jesus. Então quando você entrega a vida para Ele, você se alistou. Eu já passei por muitas dificuldades, passei por muitas, eu tive problema no meu casamento, que eu não era nem casado antes, eu tive problema financeiro, eu tive problema emocional, eu tive problema com enfermidade. Se você sentar comigo para falar sobre casamento, eu vou conseguir te atender, porque eu já passei por isso. Vida financeira eu também já passei, emocional eu também já passei, muitas dificuldades. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus.
E no meu momento mais difícil, eu sempre falo que a minha conversão foi igual a de Paulo, foi uma conversão muito genuína. A partir do momento que eu tive encontro com Jesus, eu me tornei apaixonado por esse Jesus e apaixonado em pregar Ele, falar do amor dEle. E eu me lembro que antes de conhecer Jesus eu tinha uma vida muito boa, entre aspas, boa financeiramente, tinha um bom dinheiro, tinha uma boa casa, tinha um bom carro, tinha muita fama, era muito conhecido. E chegou um certo momento dentro do meu quarto que passou um sentimento no meu coração de tirar a minha vida. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Eu chorava, eu me sentia sozinho. Mas peraí, não faz sentido. A conta está legal, a casa está bacana, o carro então nem se fala. O que está acontecendo? Eu estava passando por uma dificuldade. E quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, diga amém. Eu não sabia para onde ir, eu comecei a procurar ajuda. Tinha muitos amigos. E um desses amigos um dia disse assim: vai no centro espírita, você vai sentir tão bem, é uma paz. E eu fui, fiquei um mês indo no centro espírita, deitando numa mesa branca, levando uma água todo dia para casa. Chegou um dia que eu me enfezei. Eu cheguei num dos médios lá e falei assim: ei, você vai falar o que eu tenho ou eu vou ficar vindo aqui até quando tomando essa água? Eu não vou levar mais essa água para minha casa não. Eu era meio estressado antes de Jesus. Aí ele deu uma assustada, calma. Eu falei, calma não, deito toda hora nessa mesa branca, vocês me jogam um pano branco e não acontece nada. Eu queria ouvir o que estava acontecendo comigo, a minha alma estava abatida. Questões materiais, estava bem. Aí, beleza. Nunca mais voltei naquele lugar. Como eu falei, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Aí vai outro amigo, vai num centro ali de Umbanda. E esse eu levei a ministra comigo, pode perguntar a ela. Nós chegamos, entramos num terreiro, num corredor lá no fundo. Entramos num quartinho fechado, do tamanho do banheiro. Um monte de capiroto desse tamanho assim, ó, com uns dentão, umas velas vermelhas, um monte espalhado. Fiquei de frente com a mulher, ela começou a fazer os movimentos dela e eu simplesmente fiz assim, ó. Fiquei esperando ela falar alguma coisa. E vai, e mexe para cá, e mexe para lá e nada. Você vai falar o que eu tenho ou não vamos ficar aqui? Não falou nada. Nós fomos embora. Eu nasci num berço católico. Nunca tive um encontro com Jesus. Eu não sabia o que eu estava sentindo. E para te dizer, eu odiava crente. Pensa num povo que eu olhava para o crente e falava assim: que é isso? Eu morei na esquina de uma igreja evangélica, que inclusive eles falavam que eu ia para o inferno. De vez de me evangelizar, eu era muito atentado, falava que eu ia para o inferno. E por conta dessa minha amada hoje, da minha esposa, que eu comecei na igreja cristã. E eu me lembro, para conquistar ela, eu falei: vou para a igreja, vamos para a igreja. Você quer conquistar a gata, meu? Vamos para a igreja. Chego lá na igreja, o povo pulando, dançando. Eu olhava e falava assim: é tudo uns mandos de tonto. Não tem nada a ver com o ritmo, olha lá. Eu odiava crente. Tem gente rindo porque eu acho que já pensou a mesma coisa que eu. Detestava crente. Tinha uma mulherzinha da intercessão, que é a nossa missionária Odete, com o coletinho azul. Eu sentava no fundão. Todo lugar que eu sentava, todo culto, ela estava assim para mim, ó. Eu não entendi o que ela estava fazendo, ela estava orando, mexendo a boca. E eu falava assim: se essa mulher vir em mim, ela vai arrumar encrenca. Ela me tirava a paz toda vez no culto. Mas por quê? E mesmo assim eu precisava ouvir de alguém que eu estava sentindo. E um certo dia eu vi o pessoal indo para o altar. Por isso que eu sou muito incisivo em falar do altar. Eu vi o pessoal indo para o altar, falava: tem alguma coisa diferente nesse altar. O que tem nesse altar? Eu sentava no fundão, igreja grande. Falei: meu Deus, tem alguma coisa nesse altar. E um dia que eu cogitei ir para o altar, eu ouvi uma voz igual você está ouvindo a minha, dizendo assim para mim: não vai não, que você vai passar vergonha. E muitas vezes é o que acontece num culto. Você quer vir para o altar receber algo de Deus, e você está assim: não, você vai passar vergonha. Aí ali eu fechei o coração. Falei: você acha? Eu nunca vou lá. Passaram-se 3 domingos.
Eu acordei de manhã e a mesma voz disse assim para mim, mas num tom diferente. Eu falo voz de você ouvir mesmo, uma voz. Disse assim: hoje é o seu dia. Era 7 horas da manhã. O meu corpo começou a queimar do pé à cabeça. Queimar, eu senti meu corpo queimar. Eu mandei mensagem para a ministra e falei assim: ó, hoje eu quero ser o primeiro a chegar. O culto começava às 6 horas, 18 horas. Era quase 5 horas da tarde, eu já estava buzinando na frente da casa dela. Eu falei: você é louco? Porque eu pensei comigo: hoje eu vou ver o que tem naquele altar, mas eu quero chegar primeiro e sentar na frente. Pois quando nós chegamos na igreja tinha fila. Eu falei: não acredito. Eu não conseguia pegar na mão dela. O meu corpo queimava literalmente. A palavra daquele dia eu lembro como se fosse hoje. Falou sobre abandono. Eu nunca fui abandonado. E talvez você esteja aqui hoje ouvindo essa palavra. Vai ficar tudo bem, mas você está bem, você está vivendo sua melhor fase. Mas deixa eu te dizer, tem algo da parte de Deus para ser liberado sobre a sua vida. Não é porque a palavra não faz sentido para você. Às vezes você vê o título aí: tudo vai ficar, tudo vai passar, tudo vai ficar bem. Não tem nada a ver. Eu estou bem, eu estou vivendo minha melhor, estou voando. Se você pensa isso, você está limitando o poder de Deus, porque todo dia tem algo novo da parte dele para a sua vida. E eu entrei nesse culto, sentei na terceira fileira, eu não consegui sentar nas primeiras. E o culto rolando, e vai, e aquele fogo, eu não sabia o que eu estava sentindo. Eu compartilhei isso pela manhã. Veio uma mulher de Birigui cultuar e trazer a irmã dela hoje. E lembra que eu falei de manhã, pastor Renato? No final, meu corpo está queimando igual o dia que eu entreguei a vida para Jesus. Uma mulher teve a mesma experiência aqui. A pastora Neiva falou com ela aqui no altar, e ela falou assim: eu senti o meu corpo queimar, começar a tremer, eu não sabia, eu fiquei com medo, e eu falei: é o Espírito Santo. E eu me lembro que nesse dia, quem quer entregar a vida para Jesus, quando eu vi, eu já estava na frente, e ela comigo, e a igreja lotou de gente em cima, assim ó, e vai, e os intercessores oram, e ninguém orava por mim. Pastor Haldeman passou por mim, pegou no meu ombro e saiu. Quem conhece o pastor Haldeman aqui? Eu odiava o pastor Haldeman. Pensa que eu não gostava dele. Eu sou do jiu-jitsu, ele também, era academia diferente, eu queria brigar com ele. Olha meu tamanho, olha o tamanho dele. E eu era louco para brigar com ele. Eu me lembro uma vez, eu sentado dentro da igreja, ele subiu para pregar. Eu falei assim: vamos embora, eu não quero ouvir esse cara. E comecei, amor, para, por favor. Eu era de dar barraco. Pensa, Satanás fazia eu passar vergonha. E nesse dia no altar, quando ele passou, pôs a mão no meu ombro e saiu, eu falei para Deus assim: Deus, eu estou feio mesmo na fita, porque ninguém vai orar por mim. Eu acabei de falar, um intercessor chamado Renildo de Birigui, ele veio, ele atravessou todo mundo. Quando ele colocou as mãos sobre mim, começou a orar por mim, eu carregava uma legião de demônio. Eu comecei a chorar, a gritar, a urvar. Eu fiz um escândalo no altar. Eu me curvava, eu fazia assim, ó. A gente começa orando na carne e termina no espírito. Diga amém. Chegou um certo momento, e ele orando por mim, ele pôs o dedo na minha testa, ele levantou minha cabeça. Já não era mais ele, era o Espírito Santo. Ele disse assim. Aí ele começou a falar minha vida. Você está passando por isso, você foi em tal lugar, Começou. Ele descortinou minha vida. Antes de você tomar essa decisão, você levantava multidões para o mundo, mas a partir de hoje, você vai levantar multidões para o mundo, você se torna filho, e tudo que você carrega cai por terra. Aí eu já não vi mais nada. Eu tive um encontro com Jesus no altar, por isso que toda vez eu falo: vem para esse altar. Não é que Deus não vai fazer no seu lugar, Ele vai fazer, mas quando você dá um passo a mais, você recebe algo a mais dele. Diga amém. Eu tive um encontro com Jesus, saí de lá, mandei mensagem para o meu irmão que é pastor imprudente. Falei: eu quero me batizar agora. Ei, calma, você é doido, não tem batismo hoje. Falei: eu quero agora, eu quero viver esse Jesus. E desde então eu tenho vivido essa vida para Jesus. Eu nunca mais tive pensamento de suicídio. Eu nunca mais tive crise, que eu tinha muitas crises de pânico. Eu chorava sem saber o porquê. Eu passei por essas dificuldades, eu sei o que é. Mas eu não fui derrotado. E você também não vai ser derrotado. Não importa o que você está enfrentando, você não vai ser derrotado. Quando olhamos para Sadraque, Mesaque e Abidnego, no livro de Daniel, 3 jovens exilados na Babilônia,
3 homens de Deus, eram 3 homens de Deus. E o rei determina para o povo, ele constrói uma estátua lá e fala: esse é o nosso Deus. E todo mundo agora vai se prostrar diante desse Deus. E os 3 bonitinhos levantam a mão e falam assim: ó, nós não vamos não. Imagina você falar isso para o rei, você é exilado, cara. O rei olha e fala assim: o quê? Vocês não vão se prostrar diante do nosso Deus? Não. Se vocês não se prostrarem, eu vou lançar vocês numa fornalha ardente, vocês vão queimar tudo. Olha só a resposta desses meninos. Daniel, capítulo 13, a partir do verso 17. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Olha só a autoridade desses meninos. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Olha o posicionamento desses 3 homens de Deus. E aí eu e você hoje, vivendo no tempo de hoje, muitas vezes o mundo lá fora quer que nós nos prostremos diante de coisas que não convêm ao Senhor. E qual tem sido a sua resposta? Muitas vezes as dificuldades que nós enfrentamos são fruto daquilo que nós plantamos. 99% de obediência é desobediência. Ou você obedece a Deus a 100%, ou você não obedece. Afinal, a entrega dele foi 100% na cruz. E o mais incrível que eu amo é que o próprio rei, ele diz assim no verso 25: e o rei exclamou, porque os meninos foram lançados na fornalha: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º homem se parece com um filho dos deuses. Quem era esse homem, igreja? Ei, você pode estar passando por uma fornalha, mas Jesus está com você. Os leões vão jejuar na tua presença, eles não vão te atacar, mas você precisa ter isso convicto dentro do teu coração. As dificuldades vêm, as lutas vêm, mas quando Deus permite que sejamos lançados na fornalha da aflição, Ele não nos deixa sozinho. Ele entra conosco no fogo, nos faz passar seguros e nos concede a vitória. Entenda, essa dificuldade vai passar. Muitas vezes estamos em dificuldades, pressionados, mas não somos derrotados. Está falando de um homem que tem autoridade. Acabei de falar o que ele passou. Vai passar. Em segundo lugar, algumas vezes ficamos em dúvida. No verso 8, na parte B, ficamos perplexos. Paulo reconhece as suas fraquezas e suas dúvidas. Quem de nós ainda não passou por uma dúvida? Do tipo: será que eu caso ou compro uma bicicleta? Qual faculdade eu vou fazer? Qual curso eu vou fazer? Será que essa é a varoa certa para eu casar? Será que esse é o varão certo para eu casar? É bom você decidir agora, porque depois que casou, vai chupar essa manga até o final. Não pode largar. Você pode desistir ali, ó, no altar. A partir do momento que você faz uma aliança, essa aliança, ela é até o seu último fôlego de vida. Diga amém. Quantos de nós não passamos por dúvida? Eu fico imaginando Paulo, a luta interior dele, porque a palavra fala, ele diz isso. É uma luta da carne contra o espírito, que é para eu fazer, eu não faço. O que não é para eu fazer, eu acabo fazendo. Gera muitas dúvidas. Eu fico imaginando dentro dele, o inimigo lançando isso sobre ele. Aí, ô lindão, você tinha tudo, você era respeitado. Agora você aceitou esse Jesus e está passando por isso. Abandona esse Deus. Alguém já ouviu isso? Quando passa por uma dificuldade? Porque, meu lindo, vou te falar uma coisa: quando está tudo bem, você está voando, as coisas estão acontecendo, é fácil amar a Deus. O difícil é quando as coisas não estão bem. Eu já entrei num culto,
com as minhas emoções abaladas, com a minha alma aflita, de não conseguir adorar a Deus. E o Senhor dizendo assim para mim: filho, até quando você vai permitir as suas aflições atrapalhar a sua adoração a mim? Então eu começo a chorar e começo a adorar o Senhor, e eu sinto aquele refrigério dentro de mim. Dúvidas sempre vão ter. Algumas vezes ficamos em dúvida, perplexos, mas nunca ficamos desesperados, porque a sua confiança está no Senhor. Nós vivemos uma geração ansiosa, preocupada. Estudos comprovam que 100% das suas preocupações, 99,9%, não acontecem. Nós já acordamos preocupados. Será que vai entrar esse mês? Será que não vai? Será que eu vou conseguir pagar a conta? Será que eu não vou? Será que a minha família... É o tempo todo dessa forma, desesperados, com dúvida. Será que Deus vai me honrar? Será que Deus vai te honrar? Salmo 37, verso 7: descanse no Senhor, aguarde por Ele com paciência. O que falta muitas vezes para mim e para você é paciência de aguardar no Senhor. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará em segurança. Confie no Senhor. Você precisa confiar no Deus que você serve. Quantas pessoas eu converso e são frustradas com Deus, porque talvez ouviu esse evangelho tabajara: vem para Jesus, seus problemas acabaram. Você precisa confiar no Senhor. Eu me lembro que eu sempre fui um cara, como eu te disse, muito apaixonado por Jesus, apaixonado em pregar o evangelho. Muitas vezes você ouve aqui eu de púlpito falando: hoje é um dia de cura, sinais e maravilhas, e como eu disse no início, porque eu creio que o mesmo Deus que fez no passado pode fazer hoje. Você crê nisso? Deus, Ele é especialista em transformar as circunstâncias, é do caráter dEle. E eu já vivenciei muitas coisas, já vi muitas coisas, cura, sinais, maravilhas acontecer debaixo dos meus olhos, através da minha vida. Evangelismo na rua, orando, expulsando demônio. Eu e meu irmão, o pastor de Prudente, o Gabriel Belorte, uma vez no evangelismo, orando para uma perna voltar do mesmo tamanho que a outra, oramos e a gente viu a perna voltando. Eu já experimentei coisas, por isso que eu chamo a existência o que não é para que seja. Eu já experimentei multiplicação de pão, fazendo evangelismo numa praça. Eu vivenciei isso. Eu não perco a oportunidade de orar por cura. Ontem mesmo, antes de dormir, a ministra, eu estou com ânsia de vômito, dor de cabeça. Eu já mandei a mão na cabeça dela antes de dormir. Falei: Senhor, em nome de Jesus, agora, cura. Foi tão bom que nem a Serena acordou na madrugada, dormiu às 2 e capotou. Aí em 2023 eu passo por um momento muito difícil, que se eu não tivesse minha fé alicerçada em Jesus, eu teria dúvidas. Onde eu enfrento o câncer dos meus pais, perco eles em diferença de 2 meses um para o outro, 1 ano de tratamento, muitas vezes sentado do lado do leito da minha mãe. Aí chegava alguém, uma enfermeira, falava assim: pastor, você não quer orar, você não pode orar pela uma mulher ali do lado? Muitas vezes essa mulher entubada, sedada, pessoas sedadas. Amém, vamos lá. Minha mãe gemendo de dor aqui, tomando morfina de 2 em 2 horas. Eu ia lá, impunha as mãos, orava, declarava a cura. Eu orei, eu jejuei, eu paguei o preço pelos meus pais. E muitas vezes a gente acha que o milagre é a cura. Nós precisamos discernir. Homens espirituais discernem coisas espirituais. Você precisa se relacionar com Deus para discernir as coisas de Deus, porque senão vai gerar dúvida. Todo mundo acha que a morte é o final das coisas. Ei, a morte é o início delas. Um dia nós vamos estar na glória com Jesus. E a palavra fala que não haverá mais choro, mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais nada.
Então tudo nessa terra vai passar. Ou você já passou, ou você está passando, ou você vai passar por um tempo de aflição. Mas entenda, Jesus é o teu alicerce, é aquele que segura nas tuas mãos, e essa situação vai passar. Precisamos entender isso. Filipenses 4:7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quem quer receber a paz que excede todo entendimento? Sabe o que Bill Johnson diz? Você quer a paz que excede todo entendimento? Você precisa perder o seu direito de entender. É muito forte isso. Você quer experimentar a paz que excede todo entendimento? Você precisa perder o seu direito de entender. E essa era a minha oração: Senhor, eu já vi curas acontecendo, eu já orei por cura, por sinais, por maravilhas, eu prego um Deus que cura, e eu estou precisando de uma cura para o meu pai e para a minha mãe. Eu estou jejuando, eu estou orando, eu não estou vendo nada acontecer. Então, por favor, não me deixe querer entender a situação, porque se eu querer entender, eu vou pecar. Só me ajude a crer e obedecer, e saber que o Senhor está no controle. Queridos, a partir dessa oração, eu sentia paz dentro de mim. O tempo todo, as enfermeiras da Santa Casa de Araçatuba diziam assim: como você consegue? Porque foi 1 ano de tratamento. Pai na emergência, mãe na cirurgia, mãe corre para casa, pai passando mal, e eu dormindo no hospital, ao ponto da minha esposa dizer assim: amor, estou sentindo falta de você em casa. Mas eu precisava honrar o meu pai e a minha mãe. Eu cuidei deles até o último fôlego de vida deles. Ambos nos meus braços adoeceram. As enfermeiras falavam assim: a sua mãe só come quando você está aqui, teu pai só come quando você está aqui. Minha mãe falava que eu era o remédio dela. Eu entrava na sala, era mais 3. Ela falava assim: o meu remédio chegou. Muitas vezes a fé dela me constrangia. A fé dela me constrangia. Mas eu tinha algo no meu coração: isso vai passar. Seja a cura, ou se Deus promover ela para a glória, mas vai passar. Uma coisa que eu não posso é abandonar o meu Deus. E muitas vezes Satanás ele age dessa forma. Você está passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade no teu casamento, uma dificuldade com os teus filhos, emocional, enfermidade, e a primeira coisa é: continua servindo a esse Deus. Cadê o Deus que cura? Cadê o Deus que sara, que restaura, que provê? Mas entenda, todo o deserto que a gente passa serve para nos fortalecer. Diga amém. No deserto Deus forja o teu caráter, Deus te fortalece, porque eu tenho algo comigo e eu sempre libero isso para a igreja. O que Deus tem para mim e para você é algo grande. Diga amém. Porque quando você abre a palavra lá em Gênesis, ele diz assim, que nos criou para governar. Existe uma unção de governo sobre a minha vida e sobre a sua vida. O mundo só é o que é hoje porque os crentes deixou de governar aquilo que deveria governar lá fora. Então existe algo grande de Deus para a sua vida, mas Deus quer te preparar para você receber esse algo grande. Isso é muito real. Tudo que eu estou vivendo hoje, um dia eu sonhei. Eu por muito tempo tentei acelerar o processo. E o meu pai, o bispo, ele muitas vezes me pegou pelo colarinho e falou: segura, o que Deus tem para você, Ele tem, acabou, vai acontecer, mas dá uma segurada. O que Deus tem para a sua vida, o que Ele já determinou, não é se vai acontecer, já aconteceu, mas é no tempo dEle. Descansa nele, pare de questionar a Deus. E em terceiro lugar, temos muitos inimigos. No verso 9, na parte A, somos perseguidos. A Bíblia nos fala com clareza sobre muitos inimigos, mas 3 deles são evidentes, e são evidenciados na palavra: a carne, o mundo e o diabo. A carne, olha o que diz em Romanos 8:7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Entenda uma coisa: eu e você nascemos com uma natureza pecaminosa. A nossa carne não vale nada, e a palavra é clara: a mentalidade da carne é inimiga de Deus.
no verso 8: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. A nossa natureza, ela é pecaminosa. A nossa carne sempre vai declinar para o mal. Hoje eu compartilhei pela manhã, eu vou compartilhar de novo. Cada um de nós temos uma luta. Hoje, pela graça de Jesus, eu sou sarado, curado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas eu sempre tive uma dificuldade muito grande na ira. Eu ia de 0 a 100 em fração de segundos. Muito nervoso. Nasci num lar assim, pai era desse jeito, enfim. Mas eu busco o que diz em Gálatas 5, o fruto do Espírito, o domínio próprio, a paciência. Porque, queridos, fala a verdade, tem vezes que dá vontade de enforcar, não dá? Não dá vontade de enforcar algumas pessoas? Saindo domingo do culto, alguns filhos falaram assim: pastor, vamos comer um lanche ali? Vamos comer um lanche ali. Me levaram num lugar, não vou falar o nome do lugar, mas é na Avenida Santa Leonor. A primeira vez que nós chegamos em Penápolis, uma das primeiras vezes que eu já estava aqui, esse futuro pastor que passa de Hornet aqui, nós estávamos com a Nenê ali na frente. Ele passou, ele acelerou, a Serena levou um susto. A partir daí ela assusta demais com barulho de moto, escapamento barulhento. E todas as vezes a gente vai num lugar, uma moto passa, ela acorda depois do culto, aí tem que ir embora. Algumas semanas atrás eu fui com o Belúcio, a esposa, mais uma turma, né? Nós entramos num lugar com a Nenê dormindo. O entregador saiu, a moto estava bem na porta do estabelecimento. Ele saiu estralando a moto, ela acordou, acabou para nós. Ela assusta, ela acorda. E nós, quando chegamos nesse lugar, eles já estavam lá, eu cheguei por último. Eu vi na calçada uma moto vermelha com escapamento dessa largura. Bom, eu vou entrar com toda a educação e vou falar com os meninos, né? Aí o garçom chegou, eu falei assim: meu lindo, aquela moto vermelha ali na frente, é de algum funcionário ou é de cliente? Não, é de funcionário. Por quê? Eu falei: não, se forem sair com a moto, gente, de verdade, com todo o amor do mundo, pede para eles saírem devagar, sem acelerar, porque eu estou com a bebê aqui no colo, e ela ouve o estralado da moto, ela assusta. Não, beleza. Eu não sei o que ele foi falar para os amigos de serviço dele ali. Daqui a pouco ele volta e diz assim para a mesa, uma mesa grande: ó, o lanche vai demorar 1h40, viu? E catou e saiu. Falei: amém, né? Vamos esperar, estamos aqui já. Estamos ali. Aí passava uma moto na rua, com barulho. Eles iam na janelinha, 2, 3, olhavam para mim e para minha mesa e davam risada. Eles estavam tirando sarro da minha filha, de um pedido que eu fiz com todo amor e carinho. Eu achei que só eu estava vendo, mas a filha que estava com a gente viu. E aquilo ali, aí você imagina a carne, né? Começou a me dar um... Chegou um momento que eu olhei para a galera na mesa e falei: gente, vocês são lindos demais, mas eu não vou ficar aqui, eu estou indo embora. Por conta disso, disso e disso. Aí a filha: eu também estou vendo, está acontecendo isso mesmo. Eu simplesmente levantei. Eu já tinha bebido uma água, a ministra bebido uma água. Eu cheguei e falei assim: você pode cancelar meu lanche e cobra as 2 águas ali que eu estou indo embora? Gente, o dono da moto vermelha, cheio de tatuagem, chega em mim, na minha cara, e diz assim: e aí, você está querendo comprar minha moto? Cheguei a morder os lábios na hora. Eu falei assim: não, querido, o que ele falou para você? Simplesmente eu pedi para que, se fosse de algum entregador, sair devagar, por conta da minha filha. É uma bebê de colo e ela assusta com o barulho da moto, só isso. Não quero comprar tua moto não. Ah tá, achei que você queria comprar. Fica perguntando, desse jeito. Desse jeito. Antes de Jesus, eu tinha entrado dentro do trailer. Eu paguei minha água, saímos de lá, fomos embora, fomos comer em outro lugar. De lá até nesse outro lugar, a minha carne dizia assim: volta lá, volta lá, volta lá. E uma vontade de voltar lá. Eu parei o carro no outro lugar, falei assim: amor,
A minha vontade é de voltar lá. E não é só por conta de uma neném, isso é uma criança com autismo. Quem tem criança com autismo sabe. Tinha que proibir, tem que sair uma lei, que o prefeito ouça essa mensagem, estabelece uma lei que não pode ter esse escapamento na cidade. É algo sério. Eu, por mim, tudo bem, para mim não faz diferença. Mas e as crianças, os bebês, quem tem autismo? Faz mal. Eu nunca mais volto nesse lugar. Em nome de Jesus, que eles tenham um encontro com Jesus e transformem aquele lugar. Mas eu nunca mais volto. Mas a minha carne insistia para eu ir lá e... O culto foi extraordinário, domingo à noite. O pastor Lucas olhou para mim e disse assim, porque eu contei isso para ele, que minha vontade era de voltar. Ele falou assim, pastor, ainda bem que você não voltou. Que tinha membros da igreja comendo lá nesse dia, e eu vi, que estava no culto. Satanás queria que eu passasse vergonha. A carne sempre vai declinar para o mal. Olha o que Paulo diz: mas eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Nós temos que dizer não para a carne todos os dias. Ela é nossa inimiga, é da nossa natureza. Você reflete a imagem de Deus. Cuidado com a tua carne. Quantas pessoas ainda são conduzidas pelos desejos da carne? Muitos dizem assim, que vou viver minha vida, que igreja nada. Alguém já ouviu isso? Eu quero curtir a vida, a gente só se vive uma vez. Mas tem um lugar que eu não quero ir não. Eu quero estar na glória com Jesus, então eu vou pagar o preço aqui. Eu e você somos peregrinos numa terra distante. Ei, a sua casa não é aqui, a sua casa é o céu. O que me traz paz ao meu coração, que meus pais também nasceram num berço católico, se converteram, aceitaram Jesus e hoje estão na glória com o Senhor. Isso me traz paz. Outro inimigo é o mundo. Olha o que Paulo diz: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, olha só, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seja renovado pela renovação da tua mente. A nossa maior luta é na mente. A maior batalha que você enfrenta não é a sua enfermidade, não é a sua vida financeira, não é as suas emoções, é a sua mente. Você pode estar 30, 40 anos dentro de uma igreja, se você não mudar a tua mentalidade, você não vai comprovar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. É aqui, ó. E Paulo entendeu isso. Afinal, ele conhecia sobre a lei, lembra que eu falei no começo? Ele era um mestre, mas ele vivia uma religiosidade. Ele teve que ser transformado na mente. Aí então ele começou a comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dele. Você precisa mudar a tua mentalidade. Olha só o que Tiago diz, 4:4. O Senhor dizendo: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça-se inimigo de Deus. Eu não sei se pega você, mas me pega ler isso aqui. E quando ele está falando adúltero, ele não está falando sobre caso conjugal. Você que trai a tua esposa, você que trai teu marido, não. É sobre você adorar qualquer outra coisa menos a Deus. Você se decidir, se prostrar para qualquer outra coisa lá no mundo menos a Deus. Afinal, eu e você somos uma noiva, diga amém. E o noivo um dia vai voltar para nos buscar. E o que você está fazendo? Você está traindo o noivo? Como você tem vivido a sua vida diante do Senhor? Muitas das batalhas que você enfrenta, preste atenção, é fruto daquilo que um dia você plantou. Afinal, o que você planta, você colhe. É lei de Deus. O que você ouve, o que você fala, as suas ações, as suas atitudes. Eu poderia colher muito prejuízo se eu tivesse estourado naquele lanche.
Novo pastor da Amor e Cuidado quebra tudo no trailer de lanche. Bate boca, acabou. Uma cidade pequena como essa, a gente já é perseguidos. Imagina o que ia virar. Não se amoldem aos padrões desse mundo. E o outro inimigo é o diabo. É o bichão que já foi derrotado. 1 Pedro 5,8: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem devorar. Não deem lugar ao diabo. Efésios 4:27. A Bíblia diz que os anjos estão ao nosso redor e os demônios estão ao nosso derredor. Ou seja, eles não podem te tocar. Diga amém. Satanás não pode tocar você. Mas a partir do momento que você se amolda aos padrões do mundo, você abre uma brecha. Vou tentar desenhar. É como se fosse uma corrente. Quando você faz a corrente um com o outro, alguém fecha um círculo em você, é os anjos do Senhor. Aí quando você está com um pé aqui e um pé no mundo, você abre uma brecha, um anjo sai fora, já fica um lugar vago. É onde Satanás, porque Satanás ele é astuto. Grava o que eu vou te falar, ele não tem pressa para te derrubar, para te derrotar. Ele vai te minando. É o que o crente diz, né? Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Fica com esse nada a ver. Você vai abrindo brecha, você vai abrindo brecha. Daqui a pouco, na hora que você vai ver, esquece, você já está no buraco. Você acha que está servindo a Deus, mas está servindo ao diabo. Então nós precisamos fechar todas as brechas espirituais, para que Satanás não tenha autoridade sobre você, sobre a tua mente, sobre o teu coração. Ele está rugindo como um leão, procurando a quem devorar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para te dar uma vida, e uma vida em abundante. Diga amém. Temos muitos inimigos. No verso 9, somos perseguidos, mas nunca nos falta um amigo. Eu não sei quais os inimigos que você tem enfrentado, quais são as frentes de batalha que têm se levantado contra você. Eu só sei de uma coisa: nunca seremos desamparados, sempre teremos um amigo, e esse amigo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pessoas vão te abandonar, pessoas vão te machucar. Pode ser que eu, seu pastor, um dia possa te machucar, posso falar algo que você não goste, posso não tratar da forma como deveria, mas não abandone a tua fé por conta disso, por conta de pessoas. Entenda que o maravilhoso conselheiro está sempre ao seu lado, de mãos dadas com você, caminhando com você. Pessoas são falhas, vão te abandonar, mas você tem que ter essa certeza no teu coração, que o Senhor está com você. Jesus prometeu ser o seu pastor, por isso nada nos faltará. Tem gente que interpreta totalmente errado essa passagem. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor, eu queria ter uma Ferrari e eu não tenho. Eu queria morar num sobrado e eu não moro. Você precisa interpretar a Bíblia direito. Quando ele diz nunca faltará, nunca faltará o cuidado, o amor, a proteção, a provisão. Isso nunca vai faltar. Um pastor nunca abandona a sua ovelha. Por mais rebelde que você seja, o Senhor nunca vai te abandonar. Talvez você está passando por uma situação hoje que você olha e fala assim: o Senhor me abandonou. Isso é uma ofensa com o Senhor. Ele nunca te abandonou. Como eu disse, o deserto serve para te fortalecer. Eu tinha pedido para o louvor subir. Cadê meu louvor? Quarto e último lugar, às vezes somos gravemente feridos, como diz no texto, abatidos. As piores feridas que Paulo enfrentou em sua vida não foram causadas pelos chicotes,
nem pelas varadas, nem pelas pedras, mas pela decepção de irmãos, de amigos e pela solidão da prisão. Olha o que ele diz para seu filho Timóteo, 2 Timóteo 1,15, parte A: você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Todos abandonaram ele, todos abriram mão dele. Alexandre o ferreiro causou-se muito males. Aqueles que estavam ao lado de Paulo os abandonou, deixaram ele. Paulo ficou abatido. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Quem ouve esses relatos pode dizer que Paulo era um homem amargurado, em depressão profunda, com um câncer emocional incurável. Mas observe as últimas palavras registradas da sua vida. Olha só o que ele diz: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios, aos gentios que a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre, amém. Olha o que esse homem passou e olha a declaração dele. E ele diz: combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Será que nos seus últimos dias de vida você vai poder declarar isso? Combati um bom combate. Qual vai ser sua declaração? Quem te abandonou? Tem pessoas aqui carregando palavras que foram liberadas no passado. Você não vai ser ninguém. Você já é um perdedor. Você não presta. Tudo que Satanás precisa é de uma voz. E talvez alguém usou a boca para te amaldiçoar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus está dizendo para você que você é filho amado e escolhido por Ele. Antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já te escolheu, já conhecia o teu nome, já tinha te separado para ser um profeta, um boca de Deus nas nações. Ei, Deus não desperdiça uma dor. Repete comigo: Deus não desperdiça uma dor. Ele é especialista em sarar feridas. Talvez você entrou nesse culto com feridas. E o que Deus faz, se você permitir, é igual quando você machuca, você abre um rasgo na tua pele, está inflamado, e toda inflamação, todo machucado, quando é tocado, dói. Dói ou não dói? Se coloque em pé. O altar já está aqui. Você tem liberdade, mas escuta o que eu vou te dizer. Toda ferida dói quando ela é tocada. Mas o que Jesus faz? Ele vem, Ele vai na tua ferida, Ele limpa ela, Ele vai lá no mais profundo, onde está mais inflamado, Ele limpa ela e dói. Mas você precisa permitir que Ele toque na sua ferida. Aí Ele limpa, Ele deixa limpinho, aí Ele vem, Ele sutura, Ele costura. E essa ferida, ela se torna uma cicatriz. Por isso que Deus, Ele não dispensa, Ele não despreza uma dor, uma ferida. Ele torna essa dor uma cicatriz, para que lá na frente, essa mesma cicatriz que você carrega, quando você olha para ela, você diz assim: um dia eu já fui machucado, mas Jesus me curou. Eu já passei por depressão, hoje eu fui curado. Então eu sei que Jesus pode curar a sua depressão. Eu já passei por problema financeiro, Jesus foi a provisão da minha casa, hoje Ele restaurou minhas finanças. Então eu tenho propriedade em falar: Jesus pode restaurar suas finanças. Eu já passei pela dor do luto, gerou uma ferida em meu coração.
Eu perdi as duas pessoas que eu mais amava nessa vida. Mas hoje eu posso dizer para você que a paz que excede todo entendimento, ela pode guardar o seu coração, a tua mente em Cristo Jesus, porque essa paz alcançou o meu coração. Eu já tive problemas no casamento, e muitas vezes Satanás está dizendo assim para você: larga, não compensa mais, para que você vai continuar? Para que você vai insistir? Cala a boca, Satanás. Feche a sua boca. Aquilo que Deus uniu, ninguém pode destruir. Tudo vai passar. O que você precisa da parte do Senhor, vem nesse altar. A nossa equipe quer orar por você. Nós queremos abençoar a sua vida. O altar é um lugar de rendição, não é lugar de vergonha. Ah, eu vou no altar, pastor, o que vão pensar de mim? Vão achar que eu estou passando por um problema. Às vezes você nem está passando por problemas. Igual eu, quando tive encontro com Jesus, eu nunca tinha sido abandonado, mas eu fui para o altar. Venha buscar mais do Senhor nesse altar. Tem algo da parte de Deus para ser liberado sobre a sua vida. Ore ao Senhor, fale com Ele, tenha o seu tempo com Ele, aí mesmo no seu lugar. Existem vozes travando você de sair do seu lugar. Eu sinto isso no meu espírito. Cala a boca de Satanás, saia do seu lugar e venha aqui receber algo da parte de Deus. Venha receber algo da parte de Deus. Saia do seu lugar. Diga para Satanás: você perdeu. Você já é um derrotado. Sei que estás comigo em teus braços. Ele vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor vem para te dar vida, e vida em abundância. Aleluia. Eu sei que estás comigo em teus braços. Vai passar, tudo vai passar. Isaías 40:31. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Salmos 41. Depositei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: as dificuldades vão passar, as dúvidas vão passar, os inimigos vão passar, as feridas vão passar, esse tempo difícil que você está passando vai passar, mas as minhas palavras, diz o Senhor, jamais passarão, perpetuarão de eternidade em eternidade. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu com medo te escuto falando. Existe cura para a tua alma, existe cura para as suas emoções. Que venha sobre você um unção, que venha sobre você um óleo novo, um óleo de frescor. Você que nos acompanha online, receba o favor, o amor, o bálsamo dos céus sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu com medo te escuto falando. Onde eu
andar sozinho. Nós somos uma família. Nós somos uma família. Ninguém anda sozinho. Pastor, eu preciso de ajuda. Pastor, eu preciso de um auxílio. Nos procura. Nos procura, nós queremos cuidar de você. E mostrar para você aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida. Tem pessoas aqui que ainda não experimentaram algo da parte de Deus, porque ainda não se posicionaram, não entregaram suas vidas para Jesus. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa tomar um posicionamento hoje. Afinal, Ele entregou tudo por você. Ele entregou o seu único filho, o primogênito de muitos que viriam. Ele entregou por você. Foi por você. Entregue sua vida para Jesus. Entregue o controle da sua vida para Jesus. O que me vem ao coração é que tem pessoas que estão com um pé aqui e um pé no mundo. Não sabe se vive para Jesus ou vive para o mundo. Decida hoje a viver uma vida entregue 100% para Cristo Jesus. Eis que estou fazendo uma coisa nova. É a palavra do Senhor para a sua vida hoje. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Vocês não veem? Vocês não veem? Eu estou fazendo uma coisa nova. E começa hoje. Começa hoje. Nas suas emoções, na sua mente, no seu coração. Quantos recebem essa palavra? Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito da promessa vos sejam multiplicados hoje e para todo sempre. Amém, amém, aleluia. Aplauda o Senhor, aleluia. Terça-feira, às 20 horas, aqui no nosso templo, teremos a nossa terça profética. Às 20 horas, você que trabalha, sai do serviço, vem direto. Nós vamos ter um tempo sobrenatural e profético aqui. Espero por vocês, uma semana abençoada. Em nome de Jesus, um beijo no coração.